Boa tarde, bom dia e boa noite para você que está acompanhando aí o Café Conservador Podcast. Estamos aqui no nosso quinto episódio da nossa série. Nosso café ele é feito para você, para apontar soluções, para rever problemas que ocorrem na nossa sociedade sobre a ótica conservadora, de direita, buscando aí é, melhorar a nossa sociedade ao levantar questões e propor soluções para os problemas que nós temos em nossa sociedade. Então, hoje nós vamos conversar aqui, Coronel Rogério e Sargento Noé, vamos falar sobre a explosão da violência no nosso país, em todos os estados, todos os municípios, né? Está acontecendo sempre algo que, para quem vê os noticiários, sente que está fora de controle. Nós vamos debater se isso é verdade e o que está ocorrendo e como podemos reagir a essa onda de violência no país hoje. Coronel. Então, Noé, a gente tem como princípio aqui no nosso programa trabalhar com a verdade, Sim. não passar pano para ninguém e o foco aqui é a política nacional, a política local e a segurança pública, que é a parte onde a gente conhece um pouco, né? A gente São domina, 30 né? anos, né? Sabe um Então a gente pouquinho. sabe um pouquinho. E também sair um pouco dos pseudos especialistas Sim. ou especialistas de ar-condicionado. A teoria, nesse caso, é muito boa, mas não existe uma teoria tão válida se ela não puder ser associada à prática e a gente, enquanto ter trabalhado na rua, ver o desenvolvimento das cidades, a própria violência e a criminalidade, a gente consegue falar um pouco melhor. Esse tema ele veio, a gente tinha muita coisa para falar, falamos Sim, hoje cedo na questão da COP28, né? sim. Mas a gente já alertou aqui que a partir de 2023, parece que com a eleição do governo de esquerda, o governo vermelho, que fez o L aí em 22 e assumiu em 23, as pessoas sentiram que elas podem desrespeitar qualquer norma, qualquer Uhum. regra, qualquer conduta urbana, né, de urbanidade com as pessoas. A gente vê o aumento da violência explodindo em nosso país. Nós não estamos falando do Espírito Santo em específico, nós estamos falando no país. Ganhou notoriedade aí esses dias um senhor que foi assaltado, roubado no Rio de Janeiro Aham. por um grupo de infratores, de ladrões, de bandidos, Sim. da pior espécie, porque além de ter tomado lá e cercar uma senhora primeiro, aí depois um senhor tentou intervir e ele foi agredido e foi roubado. Isso demonstra o quê? Muitos desses jovens não têm mais de 18 anos, então não respondem à luz do Código Penal, eles respondem à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente, podendo ficar preso no máximo até 21 anos e com aquelas penas que a gente sabe como é que é. Então já passou da hora da sociedade entender de forma dura que é preciso mudar a idade penal. Um Sim. menino de 16 anos, de 14 anos hoje, não é mais um menino de 14, de 16 anos de 1940, Uhum. 1980. Já tem uma gama de informações dentro dele. E aí a gente precisa ver que dentro desse aumento, a gente vai estar desenvolvendo esse tema agora, Sim. é, e quando a gente fala em diminuir a idade penal, temos que combater aquelas organizações, aqueles pensamentos descriminalizantes, aqueles pensamentos que tentam colocar sempre o criminoso, de qualquer idade que seja, como o oprimido, do Coitadinho, né? perseguido, do coitadinho, porque a população hoje já não aguenta mais. Ela já está chegando no limite, ao ponto que no Rio de Janeiro, esse episódio do Rio de Janeiro agora, as pessoas começam a tentar se reunir, formar hordas para caçar bandidos. Sim. Nós vamos trabalhar daqui a pouco reagir ou não reagir, Uhum. mas a questão é que quando a população ela sente, e não na falta da polícia, que a polícia está ali, está prendendo, ela dá a resposta estatal Enxugando para gelo, né? enxugando o gelo, mas esse Enxugando bandido gelo. volta, Sim. continua debochando daquelas pessoas. As pessoas estão chegando no limite, querem voltar ao tempo da barbárie de Sim. fazer a justiça com as próprias mãos. E isso tudo tem acontecido por quê? Porque tem uma parcela que vive defendendo o bandido. Exatamente.
Como nós vamos ver mais para frente, é uma estrutura complexa da violência. Não é só um fator, é um fator como se que que criou a tempestade perfeita, né? Que é o quê? As leis que são criadas pelos políticos são brandas, né? O judiciário executa essas leis, aplica as penas dos códigos que são aprovados, acabam criando lacunas que permitem o criminoso continuar cometendo seus crimes, né? Com a maioridade penal do jeito que está aí, o menor de idade também se sente amparado, né? Existem movimentos sociais que defendem esse tipo de menor, existem políticos que defendem que eu sou a favor do assalto, né? Eu sou a favor o roubo do celular para tomar uma cervejinha, né? Mas tem celular hoje que vale mais do que meu carro. Tem celular hoje que vale mais do que um apartamento, se bobear, né? Se lançarem o tal do celular da Tesla aí, do Elon Musk aí, aqui no Brasil ele vai valer ouro, né? Então as pessoas que querem ostentar vão comprar, mas aí o criminoso fala, olha, eu não tenho, eu vou lá pegar do cara que tem. Então é toda uma estrutura que existe hoje na sociedade que impede que ela resolva a questão da violência, né? E aí, quando a pessoa vê lá, olha, eu vi lá o vídeo do rapaz no Twitter, falando lá assim, e aí, pessoal, nós vamos deixar isso acontecer aqui em Copacabana, lembra de 2015 que nós juntamos? Já fizeram isso lá atrás. A coisa chegou num ponto tão insuportável que eles juntaram a galera em 2015 e expulsaram os bandidos. E agora, em 2023, eles estão vendo que eles até isentam a polícia disso. Eles falam lá, a polícia não tem como fazer nada. Não tem como fazer nada. Então, nós vamos juntar uma galera e vamos fazer. Mas nós já tínhamos avisado isso em outras lives. Nossa, que vai chegar uma hora que o ser humano, por puro instinto de sobrevivência, ele vai ter que reagir, né? Porque só ficar calado, ele vai ser vítima o tempo todo, até ele morrer. Então, chega uma hora que, por puro instinto de sobrevivência, o ser humano reage. Um ou outro na sociedade reage. Aí, nessas horas, acontece que nem tá lá no Twitter, né? Já abriram uma investigação contra o pessoal que se mobilizou para encarar os criminosos. A gente tem essa questão, você colocou muito bem, né? De uma legislação permissiva, uma legislação que veio com essa questão, com a narrativa da descriminalização, Exatamente. com a narrativa de que os presídios estão muito cheios, que só preto, pobre e prostituta são punidos. É lógico que isso tudo tem que ser feito com um filtro muito crítico, sim, se realmente isso é realidade, e eu acredito que não seja, porque isso é um senso comum, né, uma sabedoria convencional das pessoas disserem isso, e a maior parte ficar acuada em querer combater essa fala. Sim. Lógico, se nós temos uma população em que 70% da população é preto, pardo, e eu vou concluir, são tudo assim, preto e pardo, eu não sou branco. Então, assim, a pessoa que está ali sendo presa, a maior parte vai ser desse tipo. Se fosse um país que fosse 70% branco, talvez, Noruega, né, talvez fosse brancos que tivessem mais presos do que pretos, mas não é isso que acontece. Um presídio na África, será que tem mais preto ou mais né, branco? Não é isso. Aí você vê, uma outra questão bem colocada por você, nós temos um empoderamento, um aparelhamento de alguns setores de órgãos estatais, Defensoria Pública, Ministério Público, própria Justiça, de que tem a lei que tem que ser cumprida. Sim. Eu não estou falando que seja uma regra, né? Existem pessoas com vieses ideológicos em todos os lugares, sim, até nas próprias forças de segurança. Sim. Mas o que eu estou dizendo é que muitas vezes as pessoas estão nesses órgãos e a aplicação da lei, ao invés de ser da lei estrita, há um elastecimento, né? Uma interpretação bem elástica dessa lei para favorecer determinadas pessoas, desconsiderando, inclusive, a gravidade do crime que elas praticaram. Que vale a cor da pele. Veja bem, teve uma prova aí da Defensoria Pública do Espírito Santo no final de semana, e uma das questões falava sobre um ex-presidente que teria impedido o distanciamento social, que teria impedido a vacinação, que ele deveria ser julgado no Tribunal Internacional, Penal Internacional.
Veja, isso não é. Já começa numa questão de prova, um viés ideológico. E dá a resposta que não bate com a ideia deles para ver o que acontece. É bomba, né? É bomba. Então você vê que isso já começa desde lá de trás. E é o que a gente está falando do ativismo judicial. Muitas vezes a gente pega decisões judiciais, como eu já falei, elas flexibilizam o que a lei diz. E, infelizmente, algumas mensagens que nós estamos tendo dos poderes do Supremo Tribunal, vamos falar do Supremo Tribunal Federal, a própria ADPF 635, que fala sobre a questão de... Essa questão também caiu, aqui atrapalha, né? Mas essa questão também caiu na prova da Defensoria Pública, para que o candidato soubesse o que motivou a ADPF 635, que fala que impede operações policiais no período da Covid, né, nos morros carioca. Mas veja, é tudo ideológico. E essa DPF, que foi recebida pelo ministro Fachin, dá qual mensagem para o criminoso? Que a polícia não pode subir o morro. Exatamente. Né? E aí você vê um partido de esquerda pediu e foi atendido. Você vê decisões no Superior Tribunal de Justiça em que o ministro diz que a abordagem policial não é válida, porque não houve uma investigação. Quer dizer, o policial com 10, 15, 20 anos de serviço, trabalha naquele local, sabe o modus operandi, conhece a pessoa do seu passado, né, negro, criminoso. Cuidado que a Marina vai... Não posso falar do passado negro, né? Mas o passado criminoso dessa pessoa a aborda por conta de uma fundada suspeita ou até de uma informação que ele recebeu para fazer uma verificação de praxe. Todos nós estamos sujeitos a isso. E aí encontra uma quantidade de drogas, mas não pode prender. Libera o criminoso, o bandido que foi pego com mais de 0,5 tonelada de drogas. Que país é esse que nós estamos vivendo? Isso não iria impactar aqui embaixo naquele menino assim? Ei, tio, por que eu não posso fazer também? O cara que é pego com fuzil, né? Tráfico de armas, tráfico de drogas, tá ali, por que eu não posso praticar também? Essa é a mensagem que eles passam. Até porque é a mensagem pouco refinada das próprias vidas deles, né? Porque começando de cima para baixo, né? Temos lá o Supremo Tribunal Federal, que os parentes não podem ser investigados. Eu não posso ser destituído do cargo. Posso ficar aqui a vida toda até morrer. Se eu conseguir viver 100 anos, eu vou ser 100 anos. Não, eu tenho um limite de 70 e poucos anos, né? 75. Exatamente. Eu vou ser ministro até... Então, quer dizer, eu sou basicamente irremovível. Imexível, né? Lembra do antigo imexível que ele falava? Aí, descendo para baixo, temos os políticos. Eu tenho imunidade parlamentar. Ou seja... Todos os que acometem alguma espécie de abuso, existe uma tal de imunidade, um nível de imunidade que permite cometer mais abuso, né? Mas a única que eles costumam pegar no pé é o da polícia. É de abordar o cidadão na rua, fundar a suspeita. Eu acho que esse cara está armado, encosta aqui, né? Deixa eu dar uma geral em você aqui. Opa, uma arma. Mas, pô, você me abordou porque eu sou negro, né? Por que você fez isso? Não, tá errado, né? Então, aí começa a militância, né? Então, assim, é muito complicado. O único órgão realmente que são fiscalizados nas suas atuações são as polícias. E são elas que retiram os criminosos da rua. Aí quando coloca a mão no criminoso, ele logo OAB e mais um monte de ONG aí, saca do bolso um monte de direitos aí, né? Vamos dizer que saca de outro lugar, um monte de direitos do cara que torna o criminoso, qualquer um que comete ato ilícito, intocável, né? E aí pegam pessoas boas, pessoas de família ou pessoas que não têm crime nenhum, vamos deixar ele inelegível, né? Vamos pegar fulano de tal que falou contra a vacina, vamos bloquear as redes sociais dele, né? Falou mal do Supremo, vamos lá bloquear as contas bancárias da filha dele, né? E vamos tolindo tudo isso aí. Aí todo mundo fala assim, pô, então não vale a pena ser honesto, não vale a pena ser justo, só bandido tem direito, né? Veja bem, é justamente o que você falou. Você pega pessoas que cometem os piores crimes, os piores, André do Rap, né? Sim. Entre sai outros, pela porta da frente. Teve outro traficante lá também, que comanda uma empresa criminosa, né? Quem se conhece um pouquinho está aqui, a bandidolatria, a construção da maldade, mas a bandidolatria fala muito do PCC também.
é melhor conhecer, saber que isso é uma empresa criminosa, não é, né, nada assim Sim. higiênico, vamos falar. Em contrapartida, a senhorinha com a Bíblia na porta do Do quartel. quartel, o camarada que xingou, o outro que estava revoltado, o outro que não acreditou nas urnas, o outro. O coronel que estava no coitado, que tá lá preso, lá, tá quase morrendo lá O, já ca- também. o cara está preso, o Clériston, Uhum. que não tinha Morreu. acusação provada nenhuma do cara, não tinha nem processo formal, quanto o camarada morreu no presídio. Sim. Enquanto o criminoso está lá. Ó, cometi um lapso aqui por um segundo, ele saiu pela porta, ele botou o pé fora da cadeia, um segundo, ele vai virar fumaça, né? E como a gente fomentou, acho que no terceiro episódio nosso, Sim, da questão daquela policial lá de São Paulo que sim, ficou. Isso tudo gera uma insegurança jurídica para o policial. exatamente. Porque, eu não posso abordar o camarada porque ele é. Por que não pode? Sim. Porque a ação policial ela é impessoal. Sim. Independente se é branco, se é preto, se é marrom, se é azul, ele vai abordar. Não tem isso daí. E aí, e não é falado pela mídia a formação humanista que o policial tem, a formação calcada nos direitos humanos. Uhum. Isso tudo é esquecido para, às vezes, pegar um desvio de conduta infeliz de um ou outro policial. Imagina uma instituição com X homens, né? Milhares de homens e mulheres trabalhando, uma pessoa tem um desvio no dia infeliz, Sim. né? Aquela juíza lá de Santa Catarina, É né? um dia ruim, né? É um dia ruim que ela TPM, estava com TPM, aqueles estava 5 com dias do problema, mês que estava são com terríveis. problema de bipolaridade, né? Uhum. Apesar dela ter, né, Uhum. algumas fotos lá, mas assim, não é perdoável, não é entendível, É. não é subjugada Depende da profissão. não é né? colocada Depende da profissão, é perdoável. exatamente. Veja, dependendo da profissão, dependendo da cor De que quanto você ganha. usa, dependendo de quanto ganha, dependendo de qual ideologia você defende, Você pode. você pode. É. Agora, você é milico, você é pé preto, não, você não pode. Então, assim, essa questão já era para ser página virada no nosso país e a gente não vê isso sendo página virada. E isso tem enfraquecido porque aquela depois de Deus, o cara que vai estar ali para te socorrer num caso de um roubo, Sim. de um furto, do estupro, nós vamos falar aqui também do aumento da violência sexual nesse período, é o policial, né? E particularmente quem está ali na rua mais, né, é o policial militar, mas todos os operadores de segurança têm o seu valor, mas quem está mais na rua ali lidando com a população é o policial militar. Então, assim, é importante a gente valorizar e repensar essa questão e sair e combater essas narrativas. Se a gente fala da questão política, isso não deixa de ser político, porque é a influência dessa ideologia de esquerda que enfraquece ou busca desconstruir, deslegitimar, Retirar a autoridade da pessoa. né? Do agente da lei ali naquele momento. Uma outra questão que a gente tem visto, e caminha nesse mesmo sentido, não é? Eu vi agora aquele apresentador do etarismo lá. Sim. Ninguém aqui está falando que se deva reagir, porque o criminoso ele age pelo princípio da oportunidade. Claro. Então, assim, às vezes a pessoa não vai ter condições nenhuma de reação, Sim. de proteção. Então, não é inteligente, muitas vezes, você, de peito aberto, você ir contra um cara que está armado ali. Não tem como, não é isso. Agora, por isso, nessa política do acovardamento, é que se prega em conjunto o desarmamento do cidadão. Sim. Ninguém está falando que qualquer pessoa pode ter arma, não é isso. Para se ter uma arma, tem que preencher requisitos, treinamento, equilíbrio psicológico. Agora, é muito mais difícil um cidadão querer invadir uma residência de alguém se ele não tem certeza se quem está ali tem uma arma ou não. Exatamente. Se ele tem certeza que não tem arma, não tem maneira nenhuma daquele cidadão se defender só com uma faca, muitas vezes, uma faca de cozinha, né? Um pedaço de pau, é lógico que o criminoso vai entrar ali. E é por isso que eles pregam que esse desarmamento da população e, em contrapartida, o acovardamento da população para a população não reagir. Mas
Quem vai repor o patrimônio dessa pessoa se ela não tiver essa capacidade? Verdade. Se ela tem condições e segurança de poder opor uma resistência, por que ela não pode fazer? Exatamente. E o fato dela não reagir não é certeza de que ela não vai ter sua vida eliminada. Nós temos 2 casos aí, infelizmente, no município da Serra, com motoristas, né? Uma menina que não parou o carro, o cara fuzilou o carro dela. O outro rapaz acabou de morrer, parece que hoje, também com um tiro dentro do carro. Sim. E N outros casos que a gente vê que o criminoso estupra a mulher, mata, esculacha o seu marido, companheiro ali na frente, e depois mata o casal, mata filhos, que nem aconteceu. Então, assim, champinha lá, né? A gente tem que ter, estou até me estendendo, mas a gente tem que ter isso mesmo, essa consciência de que não é pregar qualquer resistência, não é qualquer reação, não é isso. Agora, é entender de que se a gente não tiver uma resistência, uma oposição contra o agressor, é o que o cara falou antes, um especialista. Não, mas parece que a população está cada vez mais amedrontada. E o criminoso, ele o criminoso ele tá mais corajoso. Claro que ele está. Só ele pode ter arma. Só ele pode ter arma. Só ele tem proteção. Ele é preso, ele é solto. E aí ele é tratado como oprimido, como coitadinho, que passa a mão na cabeça dele. E, ao contrário, um cidadão de bem, que constitui seu patrimônio, está ali protegendo sua família, ele é toda hora massificado na cabeça. Não reaja, não reaja, não entregue tudo, entregue tudo, entregue tudo, ao momento que o cara vai sentir, e a gente vê isso, né, nas extorsões que acontecem aí nos comércios, o cara vai estar lá todo dia achando que o cidadão ali é uma caixa eletrônica que ele pode retirar o dinheiro a qualquer momento. Isso vai lembrar muito uma história minha do passado, que eu sempre fui um cara muito tímido, né, antigamente, principalmente no ensino fundamental, né? Então eu sofria muito bullying por ser o CDF, e ser um cara introvertido, não conversava muito, então, mas era um cara inteligente, né? Era, né? Não sei se eu sou mais. Mas assim, e as pessoas viam como eu era uma pessoa muito introvertida e pacífica, eles podiam cometer o bullying sucessivamente. O bullying só parou no dia que eu quebrei o cara na porrada. O cara que me oprimia, eu quebrei ele no pau. Depois disso, nunca mais o cara me perturbou e a minha vida mudou, né? Mas assim, chega uma hora em que a própria sociedade ela vai sentir o limite. Ela vai falar assim, peraí, não compensa. Se for para morrer, né? Como o pessoal fala nos filmes, vou cair atirando, né? Então, se for para eu sofrer na mão de um bandido, se role no chão nós dois aqui, tira para o ímpar quem é que vai primeiro, né? Vamos bem massificar aqui, não é? Porque eu vi um negócio hoje na rede social que pegaram, fizeram um recorte, está até no jornal aqui capixaba, de um cara que ele estava, provavelmente ele estava explicando a ação do criminoso no filipêndio de cadáver. Sim. E a reportagem dá a dizer que ele incentivava aquilo ali, quando, na verdade, ele ironizava uma questão que é o vagabundo que está roubando ali o crime, está roubando, extorquindo, fazendo, sabe-se lá, o diabo, rindo do cidadão porque sabe que vai ser preso daqui a pouco, vai estar em liberdade e vai voltar a cometer o crime. E a reportagem, em cima da gente estar falando dessa limitância, ela desvirtua muitas vezes. Então, assim, e exige a punição do cara. Exige a punição do cara. A gente não está falando que é para reagir de qualquer forma. Agora, se a pessoa se sente segura, se ela sente a oportunidade, se ela tem a capacidade e não quer perder o seu patrimônio, a única razão que ela tem é reagir. Porque, assim, o Estado, infelizmente, não tem condições de ressarcir todo mundo que é roubado. E não tem como colocar um policial em cada rua de cada bairro, né? E o exemplo que você deu se a pessoa não tem certeza que vai ter reação, que não tem certeza que aquela pessoa pode estar armada, ele vai pensar 2 vezes se ele vai cometer aquele crime ou não. Agora, ninguém está falando que quem está com a arma na cabeça tem que reagir. Não é isso, né? Assim, e também a sociedade ela vive uns momentos complicados. Por exemplo, ela é bombardeada todo dia com filmes, né? Com séries de pessoas que reagem ao crime. Entendeu? Todo dia tem lá o cara lá, o herói que foi lá e desarmou o cara, enfrentou 10 bandidos, deu porrada em todo mundo, né? E os especialistas falando, não reage. Eu estava vendo um filme esses dias, o Irlandês, né? Com o Al Pacino, em que tentam matar ele dentro do fórum, né? E aí o filho dele junta no cara que estava com o revólver
Aí ele falou, pessoa com um revólver, você cola nele. Pessoa com a faca, você corre. E ele basicamente dando uma aula de que, ó, se o cara estiver muito perto, junta na arma dele, que a sua chance de sobreviver é maior, e se o cara tiver com a faca, você sai correndo, porque o cara vai te esfaquear. Quer dizer, a sociedade é bombardeada com isso o tempo todo. O Justiceiro, né, da Marvel, né, que virou filme, seriado, o cara com aquele caveirão no peito lá, matando bandido à torta e à direita, aquilo é o prazer mais inconsciente de todo cidadão de bem que fala, porra, esse cara me roubou, o cara rouba, mata, e eu, como ser humano, eu me projeto, eu tiro a minha pressão do estresse cotidiano vendo um personagem como Frank Castle do Justiceiro da Marvel, né? Então, assim, a sociedade ela passa a ter toda essa... A mídia, de um lado, criminalizando até mesmo a sua própria reação para se defender, que é um instinto natural, que é fuga ou luta, não é isso? Nesse que nós temos desde a pré-história, desde quando o mundo é mundo, e aí alguém fala assim, olha, não, agora é só fuga, tá? Não, e também não foge muito não, entrega tudo que você tem e não lute, né? Excelente colocação, excelente colocação, porque assim, esse acovardamento é contranatural. Exatamente. Porque é natural do ser humano a sua defesa, Sim. O seu instinto de preservação. Exatamente. Então você toda hora, como você falou, é massificado, de que a pessoa, para não reagir, mas o não reagir é um instinto não natural. Exatamente. Ou contranatural, contra os seus instintos. O problema é que a pessoa não reage, tendo possibilidade. Ela não vai recuperar o patrimônio dela na maioria das vezes. Exatamente. Ela vai ficar indignada com aquilo dali e ela vai ficar, além do trauma do roubo, ela vai ficar frustrada e aquilo lhe causa um mal. E vai cruzando as décadas que ela vai vivendo, né? Exatamente, porque assim, você imagina se o cara não reage, como a gente tem muitas vezes aí, casos, qualquer tipo, até para espantar o criminoso. E aí perde um filho, perde uma mulher, perde um familiar querido. Nós estamos falando de patrimônio, nós temos pessoas também do lado. E nessa aí você falou dos heróis. Por que os heróis, Batman, o Justiceiro, eles têm tanto público? Porque as pessoas querem. Quando elas começam a desacreditar na aplicação da lei por parte do Estado, ela começa a acreditar naquele que possa vingá-la. Isso também é muito arriscado. Por quê? Porque em cima disso a gente viu milícias saindo, esquadrões da morte. Não é isso? Então a gente tem que ter cuidado, e o Estado tem que ter esse cuidado de que, eu preciso fazer a melhoria dessa lei, a punição desse criminoso, para que essas hordas aqui, que querem aplicar a lei, a sua lei, não a lei do Estado, ela cresça. E isso trazer uma instabilidade para a sociedade. Porque até matérias que estão surgindo aí, quando você deixa de acreditar no Estado, porque com todas as garantias, ampla defesa, contraditório, aí você tem cadeia, você tem tempo de pena, você tem progressão de regime e tudo, mas você não está vendo aquilo efetivamente, a retribuição do mal que o cara cometeu, e o outro lado está dando uma aplicação mais rápida, você começa a achar que aqui é melhor do que o Estado. Mas nós somos civilizados, nós temos que seguir pelo caminho do Estado. E como Mota, né? Está aqui o livro do Roberto da Mota. A pena do criminoso não pode ser menor que a pena da vítima. Exatamente. E, assim, e é tão estranho, parece que estamos vivendo num mundo invertido, né? Eu lembro daquela mulher que só porque falou pro bandido lá que a justiça de Deus ia prevalecer sobre ele, o juiz, ameaçou o cara, prende o cara, né? Já pensou? Chega num ponto em que você não pode nem invocar que a justiça de Deus recaia sobre a cabeça do bandido, porque ele já tem a proteção. Não, eu sou um cara, você ameaçou o cara com a justiça divina, né? Então, assim, a sociedade ela tem que reagir da forma, ela tem que acordar, reagir da forma, no termo de acordar, e começar a exigir punições mais rígidas para os criminosos. Mas vai encher cadeia? É para encher cadeia mesmo. Quem cometeu o crime e o crime prevê cadeia, arranje um lugar para o cara na cadeia. Simples assim, não é isso? Então, por menor que seja o crime, tem nos Estados Unidos, por exemplo, tantos dias,
tem coisas que são pequenas no dia a dia que o cara comete de infração, que o cara fala, são 90 dias de cadeia, ou 30 dias de cadeia, mais multa. Ou seja, o cara vai tomar uma cadeia de 30 dias, por melhor que ele seja, cometeu a infração, o juiz bateu o martelo, mais a multa em dinheiro pro cara. Né? E o cara pode ser o bandidão, o cara pode ser o fodão. Se ele cometeu o crime e bateu na mão do juiz, ele vai cumprir a cadeia dele. Entendeu? Não é assim, nesse tempo de profissão, né, de carreira, vamos falar assim, a gente vê várias questões, né? Então você viu o movimento que pega lá a polícia de Nova York, né, que tentaram aplicar aqui, mas tentaram e não tentaram. Não a polícia em si, eu tô falando, a academia, Sim. a dita academia pega e depois ela, opa, isso pode ser prejudicial à minha narrativa, que é a teoria das janelas quebradas, Sim, né? sim. Então, assim, você vê o camarada que comete um pequeno delito, ele também tem que ser punido. Sim. Ninguém está falando que ele tenha que ficar preso lá 40, 50 dias, 50 anos, ninguém está falando isso. Agora, como que veja bem, você obedece todas as regras, você procura não jogar um lixo no chão, estou pegando um exemplo mínimo, você procura obedecer ao semáforo, obedecer as regras de trânsito, e a outra pessoa está pouco se importando com isso, cometendo dos mais variados delitos que influenciam, porque é aquilo que a gente falou, se o pequeno delito não é combatido, há uma progressão. E aí quer dizer, lá muitas vezes na América, o cara é exposto ao ridículo, porque as pessoas lá, o camarada que vai varrer a rua, vai catar o papel do uniforme laranja, para as pessoas verem isso, qualquer, até celebridade, opa, se esse cara está ali, por que eu não vou estar? E se eu não quero estar naquela condição, eu não devo fazer, no mínimo, qualquer conduta. Essa é a questão. E aqui não, o cara assim, não. Eu vou lá, faço uma transação penal, talvez não pago nem compensação de dano nenhum, porque não houve dano, não vai ter, não tenho condições de pagar. Ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Mas pensão alimentícia, o cara puxa a cadeia dele. Pois é, entende? Olha os absurdos. O cara que não paga, e lógico que tem que pagar e tem que ser preso. Mas esse não quer, diferentemente do que aquele senhor falou sobre a teoria malthusiana, que nós já puxamos aqui, se você não quer ter responsabilidades de cuidar de um filho, alimentá-lo, criá-lo, educá-lo, pense bem antes de tê-lo. Agora, se quis tê-lo, você é responsável e tem que pagar. Não pagou, tem que ser preso e ponto. Acabou. Agora, mas isso também tem que ser válido para o criminoso. Sim. E o criminoso, muitas vezes... O criminoso, na justiça, o que a gente tem visto é que ele é tratado como VIP, né? Para ele, as leis elas se dobram a ponto de invalidarem apreensões de 500 quilos de droga, né? De abordagens que pegou o cara com armas. Não, vou invalidar isso, que a prova foi obtida de forma ilegal. O crime estava em curso, ele aconteceu, né? Sim. Mas aí eu vou lá, se eu pagar um bom advogado, eu vou lá e transformo Satanás em Madre Teresa, né? A nulidade, vamos falar assim, houve um vício, o cara tem que ter direito a um processo justo, ok. Houve um vício, não é para suplantar esse vício e condenar, não é isso. Mas não dá para você simplesmente, muitas vezes, anular tudo, ou então você volta ao início e liberta o cara. Não, exatamente. Você pode até voltar ao início, mas mantém o cara preso, exatamente. Porque o crime dele existiu. Houve um vício processual, a gente viu, né? Por conta de um vício processual, você desconstituiu tudo. Quando você desconstituiu, pela idade do acusado, a prescrição corria pela metade, o crime estava prescrito, esse cara é presidente. Exatamente. No clube de futebol. Olha o estrago que né? Tá fazendo. Olha o estrago, né? Então, assim, lá na frente nós vamos apontar dedos para as pessoas que participaram disso daí. Né? E aí, com a questão da violência, de alguns atos de violência, o que o senhor orienta hoje na sociedade? Assistir, pressionar quem? Os políticos, continuar pressionando os políticos para que eles alterem as leis e exijam de quem de direito o cumprimento dessas leis? É lógico assim que a gente tem na nossa sociedade
um crescimento da violência, da criminalidade, da falta de ética, da falta de moral, da desvalorização da vida, da despatrimonialização das pessoas. Sim. Então, assim, não dá para chegar aqui e falar, não, as pessoas têm que andar com seus bens? Tem, mas tem que ter um cuidado, não pode ficar ostentando, infelizmente, porque aquilo atrai o criminoso, o invejoso, e ninguém vai poder repor, muitas vezes, esse dano. Então, se você pode, falando sobre a segurança das pessoas, elas precisam se conscientizar também, no atual momento que a gente vive, que elas têm que colaborar para que tenhamos um ambiente mais seguro. Então, Sim. ela não se vitimizar de forma a se proporcionar a ser uma vítima de um crime. Por mais que isso seja assim, mas eu não posso usar o meu patrimônio. Infelizmente, Não você tem que posso dosar. mostrar que eu tenho uma casa de Infelizmente, um milhão de reais. Dosar isso daí, porque isso atrai a ganância e atrai o criminoso. Agora, nós precisamos rever conceitos de legislação, punição, Sim. liberdade de preso. Estamos chegando no Natal. Vai ter a saidinha aí. Quantos presos vão para a rua? Exatamente. Quantos presos vão voltar? Como esses presos são monitorados? Tem certeza que eles estão sendo monitorados? Essa é a questão. O pessoal de 8 de janeiro, quem está solto está de tornozeleira. E o cara da saidinha, com certeza, não vai estar. Mas você veja assim, muitas vezes, o preso, não o da saidinha, mas o que está ali com a medida cautelar de usar uma tornozeleira, ele debocha daquilo ali, ele usa acha aquilo ali como status, adereço, acha aquilo bonito. Então, e as pessoas da sociedade, às vezes, concordam. Até gostam, né? Então, não, o criminoso é criminoso, gente. O criminoso, ele é gente, tem que ser respeitado, mas ele descumpriu a lei. Ele precisa sofrer uma reprimenda do Estado. Então, assim, nós temos que mudar o nosso processo legislativo, seja na questão do direito penal, rever as penas realmente de determinados crimes, que um preso também não é barato para o pagador de impostos, que está lá sustentando o cara. E, infelizmente, não pode obrigar ele a trabalhar para poder pagar o próprio sustento, né? Não pode, só você que tem que trabalhar para pagar o seu próprio sustento. E se ele trabalhar, ele tem direito a receber e tem direito de diminuir a sua pena. Exatamente. Os dias, né? Então, assim, a gente precisa repensar isso, que o cara, talvez, para alguns crimes de menor ou de médio potencial ofensivo, sem violência, sem gravidade, haja uma pena menor, mas efetivamente cumprida na cadeia. Exatamente. Porque se ele não cumprir na cadeia, ele não sente. Um fato curioso que eu queria falar para o senhor, que eu vi num documentário da Netflix, achei muito interessante mesmo. Aí toda vez que eu compro na feira, no supermercado, alho, você chegou a ver esse capítulo? Ou esse alho vermelho que a gente encontra aí, ele vem da China. Esse alho, eu acho ele feioso, eu prefiro o outro que é o alho branco e tal. Ele vem da China. E quem é a maior parte do alho, ele é processado nos presídios, onde os criminosos são condenados a processar aquele alho, separar ele, para ser sacolado e mandado para cá. Entendeu? O alho que você compra aqui, boa parte dele vem os criminosos é que processam ele. O pessoal que está preso não ganha R$1 para aquilo. É trabalho escravo mesmo, feito pelo governo chinês. E você está no dia a dia achando que, poxa, não, mas preso não pode trabalhar. Olha, o cara que mandou o alho para sua mesa aí, esse cara, ele está trabalhando. E ele está trabalhando contra a vontade dele e sem ganhar R$1. Né? Eu não lembro bem o nome do documentário que está na Netflix. Quando chegou nessa parte do alho, eu quase caí para trás. Eu falei assim, que glória. Que glória. Mas entendeu? Não é assim, porque não adianta você ficar mantendo o cara lá. Se você, nesse regime que ele inicia em cumprimento de pena em liberdade, faz pouco sentido para o cara. Claro. Não, cometi, mas eu estou solto. Se ele não tiver uma consciência, vai continuar praticando. Se for um psicopata, então, pior ainda. Então, assim, é que ele cumpra efetivamente a pena e nós tenhamos as penas duras, tenhamos regime de cumprimento de penas rígidos, não tão flexibilizados, que haja uma análise crítica mesmo de quem é que vai ganhar a liberdade, a progressão de regime, e o processo penal também. Por todos os direitos e garantias tem que ser dado ao cidadão. Foi por isso que as pessoas lutaram, porque nem só. Aí você vê
o criminoso ele utiliza todos os mecanismos do devido processo legal. Mas o Clérison morreu sem observância a todos Ninguém os quis nem princípios saber, do atropelaram isso processo tudo. legal. Entende? São 2 pesos e 2 medidas que não Depende de podem... quem julga. Depende de quem julga. De Então, em assim, quem que aperta na tecla lá da eleição, no dia da eleição. Né? então, acho que tem que mudar essa questão. A gente tem que fiscalizar, sim, não só as polícias, como são duramente fiscalizadas, né? Uhum. Cobradas não só pelos órgãos de controle, mas pela imprensa toda hora. Nós temos que cobrar do camarada que está acusando, do camarada que está julgando, Exatamente. do defensor, para não ficar protelando com defesas, né, indefensáveis, né, só para protelar o processo para que seja extinto depois. Sim. Então, isso tudo tem que ser visto e que, infelizmente, não é só a melhoria, desculpa, assim, não é só a melhoria da lei penal, do processo penal, da execução penal, mas talvez a desconstrução de muita militância que é dada nas universidades. Exatamente. O cara já sai com um preconceito, né, de como ele deve julgar e desconsiderando a vontade popular. Lembrando sempre, a lei ou deveria ser a manifestação da vontade e da soberania popular. Não é um julgador ali, infelizmente, por mais sábio que ele seja, que pode desconstruir a vontade dele, o que a maioria das pessoas decidiu, né? Mas é que eu falei, como o cara se sente irremovível, intocável, ele pensa, bom, então se ninguém pode me tirar pelas cagadas que eu faço, eu posso cagar o quanto eu quiser. Sim. Né? Essa é a teoria do cara. Do cara que abusa da autoridade, do poder. Não, se eu sou intocável, eu posso tocar em qualquer um. Eu sou intocável, você não é. Né? Então o cara começa a fazer, né, fazer um monte de cagada mesmo. Assim, só lembrar 2 pontinhos que eu achei interessante que o senhor falou sobre a ostentação das pessoas. Realmente cabe uma reflexão. Né? Eu estava vendo esses dias lá um dos grandes, o Barsi, né? Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa Pessoa Física do Brasil, né? Um dos fundos do mundo. Esse cara, ele é bilionário, ele ganha em dividendos por dia, acho que faz de 1 milhão ou 10 milhões por dia de dividendos dos investimentos que ele tem. Ele tem 2 carros. Um é velhíssimo, entendeu? O outro ele só comprou porque a filha obrigou, porque o carro deu problema e vai ter que comprar outro carro porque eu tinha, acho que era um Pampa, um Saveiro, alguma coisa assim. Então, quer dizer, esse pessoal que tem dinheiro mesmo, que tem grana a dar com pau, esses caras não ficam ostentando o que eles têm. Eles nem dizem que tem. Né? As pessoas que vão lá fuçar a vida deles acabam descobrindo. Né? Então, às vezes, a pessoa... Tem gente que se encanta com a palavra iPhone. Os jovens de hoje em dia só falam em iPhone, só falam em coisas difíceis de se alcançar. Entendeu? Ainda mais com um trabalho duro. E ainda parcela isso em 24 vezes e o ladrão leva numa única vez. Né? E aí o cara se sente frustrado e começa a perder a fé na humanidade, no trabalho duro. Né? Então, assim, realmente, o que o senhor falou, às vezes a pessoa fica ostentando. Né? Às vezes você precisa realmente dessa coisa. Né? O que um iPhone vai acrescentar na sua vida? É uma realização pessoal? É o dinheiro suor do seu trabalho? Mas compensa colocar a sua vida em risco, às vezes, por causa disso? Né? A minha esposa sempre fala, não, é preciso comprar um celular novo. Eu falo, olha, o meu celular faz tudo o que eu preciso. Está com a tela trincada, me informa as horas, toca de manhã na hora de ir para trabalhar, faz ligação, né? Acesso à rede social. É o celular da minha filha. Minha filha ganhou um novo e eu fiquei com o celular velho dela. Né? O que eu vejo, né, assim, eu concordo com você. A gente vive numa época consumista, né? E cada um tem direito de escolher ou não. O que a gente coloca é que nem todo mundo pode ter determinadas coisas. Sim. E dentro desse conceito de querer fazer justiça social, aonde chega uma parlamentar e diz que é a favor do roubo, que tem que tomar, se ele não tem que... Não, a pessoa tem que conquistar, trabalhar para poder comprar aquilo ali. Não é tomar dos outros. Ao mesmo tempo, as pessoas que têm... Não estou falando de pessoas ricas, mas a pessoa que lutou ali, trabalhou, fez uma hora extra, fez um trabalho a mais para poder ter um bem, ela tem que ter a consciência de que, muitas vezes, determinados locais que ela vá,
ela vai estar exposta ao Sim. maior risco. É. Então, você vai estar lá no ponto de ônibus ou estar dentro do ônibus. Há necessidade de você ficar mexendo no telefone a todo momento? Hoje a gente viu, né? É um direito seu estar ali mexendo Pois é um direito. mas não tem que te proteja. Pois é, assim, a gente até É muito complicado louco, a gente falar, complicado, porque assim, é um direito seu usar o Em bem, qualquer lugar, sem mas ser incomodado. infelizmente Mas você hoje, o bandido não o pensa nisso. bandido ele não respeita o seu Exatamente. direito. Essa é a grande questão. Uhum. Você vê que o município da Serra... A pessoa não respeita nem a cadeirinha do idoso no ônibus para sentar, ele vai respeitar o cara de... Eu peguei, não vou nem falar da Serra, vou falar porque eu não tenho os dados por completo aqui, mas aí tem uma notícia que no Rio de Janeiro dobrou o roubo de telefone celular. Teve, tipo assim... E quem ostenta são os próprios criminosos em rede social mostrando o fruto do Pois roubo. Né? Então assim, você vê que os caras... Isso é um tapa na cara da sociedade. Exatamente. E é só ela, como a gente fala assim, só quem pode salvar o povo é o povo. E nós não estamos falando de política só, sim, é cobrar uma lei mais dura, cobrar efetivamente que o cara seja preso, cobrar que camaradas que não têm o perfil para ocupar determinado posto político, público, julgador, ocupe. Exatamente. Porque se esse cara ocupar, como disse lá o presidente, agora eu vou fazer o presidente Bolsonaro, o Cláudio Humberto colocou, né? Ele não pôde trazer, era criminoso ele se reunir com os embaixadores. Mas reunir com traficante está tudo tranquilo. Exatamente. Veja o país que nós estamos. Sim. Que o camarada vai numa comunidade em que ela é dominada por determinada facção. Ele é uma autoridade pública respeitada. Entra lá tranquilamente, onde a polícia não entra, ele entra sozinho. Algo de errado está aí, as pessoas precisam refletir sobre isso. A minha preocupação é chegar naquele ponto daquela foto que o senhor me mandou dos cartéis mexicanos, todo paramentado, com equipamento parecia mais os CIOs dos Estados Unidos, né? Mas não eram traficantes bem equipados, com óculos de visão noturna, coletes. Noé, eu não vi, mas um colega, ele perguntou se a gente já tinha visto os blindados do PCC e do Comando Vermelho. Sim. Eu não duvido que exista. Com certeza existe. No Rio de Janeiro já estão andando paramentados. Sim. Né? Então a gente precisa ter essa consciência. Quando você pega ali para ver a tomada do Pedro Juan Cabaleiro lá pelo PCC, né? Até estava conversando com o nosso colega lá assim, eles matam o traficante local para tomar o poder. Foi uma operação de guerra com uma metralhadora .50. Então, assim, lógico que ninguém vai talvez querer afrontar o Estado. Pelo Brasil é um país enorme, não é como a Colômbia, a Bolívia, né? Pequeno, mas determinados locais às vezes já estão ocupados por esses criminosos. Que o crime organizado, ele se caracteriza, além pela sua organização empresarial, mas por ocupar lugares no próprio Estado formal. Sim. Né? Quando você pega lá tem seus representantes. Quando você pega a Convenção de Palermo, que vai falar da lavagem de dinheiro, Palermo é uma cidade conhecida pela máfia italiana. Então você vai ver que a máfia, ou essas facções, elas estão embrenhadas no Estado. Estou dizendo que está acontecendo isso aqui, não. Mas quando você fala de crime organizado, você fala de pessoas que estão dentro da própria estrutura do Estado. Mas assim, já existem lendas e também fatos, né, que apontam para isso, como, por exemplo, um recorte de jornal que nós vimos, né, na tela, em que existia o porta-voz do tráfico de drogas falando com o jornalista. Não, mas, perdão, aqui tem um cara que trabalha numa operadora de bolsa que estava lavando Exatamente, lá na Faria Lima, né? Na Faria Lima, né? Os Faria Limes, né? Bilhões. Lavando dinheiro para o PCC. Sim, aí nós temos integrantes políticos, no braço político, ligados ao PCC, fazendo visita no Congresso, batendo foto, com dinheiro dos outros ainda. Se fosse com dinheiro do tráfico, quando tivesse ido para lá passear, mas não. Um dinheiro pago, dinheiro público, que levou-os até lá. É que eu falei que nós tínhamos falado em outras lives aí. Nós estamos caminhando para
por uma sindicalização, não, uma formalização desse poder do tráfico na estrutura de governo. O narco-estado. Daqui a pouco nós vamos falar assim, ó, vai ter o Ministério do Tráfico de Drogas, o Ministério do Crime Organizado, né? Aí vai escolher um ministro do tráfico do crime organizado. É o que vai acontecer. Não, você viu como eles já abafaram essa história da... A mídia não traz mais essa história da dama do tráfico, mas está pedindo a cabeça da jornalista. Né? Mas está pedindo a cabeça da jornalista. Exatamente. Ontem o ministro dos Direitos dos Humanos foi extremamente deselegante lá contra a presidente da comissão, né, a Bia Kicis, e também contra o pessoal de direita. Veja, essa batalha eterna, eu ouço um camarada, não, que a gente tem que despolitizar, não vai ter como. Não Isso chegou num momento que não tem muita saída. Até porque, é o bem contra o mal. Exatamente, essa é a até porque esses lados, como eles têm visões diferentes e estão apegados a valores diferentes, eles se mesclaram a esses valores. Entendeu? Ser de esquerda hoje é ser a favor de aborto, de legalização de drogas, de tudo que esse outro lado se opõe e que já se misturou ali a ser direita e a ser bolsonarismo, etc. E tal. O cara que fala, não, eu sou uma direita light, esquerda. O cara deu uma escorregada aqui, entendeu? Não, vou matar uma criancinha com 5 meses, né? Já caiu para a esquerda já. Então, eu acho que está muito claro isso. Não tem como mais dissociar ser de direita de ser rotulado de bolsonarista, e a imprensa já coloca você como extrema direita. Não existe a esquerda. A esquerda é a esquerda. Não existe a esquerda. Por mais que a esquerda pregue matar, odiar judeus, que nem está acontecendo, né? Não, Hamas tem que bombardear, tem que sequestrar, estuprar e matar, mas você não é chamado de extrema esquerda. Mas se você falar, não, apoia o Estado de Israel, você é extrema direita. Eu vi ouvindo aí aquela rádio, eu não ouço mais, mas estava no carro, fui ouvindo. Uhum. E aí um comentarista que é militar, né? Uhum. Ex-militar, militar da reserva, sim, tentou apaziguar a situação do Hamas. Os caras, até o cara do Pânico, não aguentaram. Não tem como você passar pano pro Hamas. Tem que transformar num estacionamento. Eu já tinha visto, assim, o absurdo dele ter feito uma live com o PCO. Assim, porra, desculpa, o PCO, por mais que a gente tenha falado lá que estava no posicionamento, tava na hora do 10 ele cagou tudo. Exatamente. Por quê? Falar que o Hamas não é terrorista, falar pregar o sionismo, o fim de Israel. Então, assim, não dá. Aí você pega um cara que é militar, por isso que a gente fala sempre, o fato de ser militar não quer dizer que seja de direita, que seja conservador. Uhum. O cara falando que não, porque existem vários níveis de Hamas. Não, o Hamas é uma instituição. E ele quis passar pano na eleição lá que o Hamas tomou. Ele quis falar, não, porque a autoridade palestina era extremamente corrupta. Tá, mas o Hamas está oprimindo lá a população palestina há quanto tempo? É isso que o cara concorda? Tem até um vídeo do próprio povo palestino apedrejando o pessoal do Hamas que estava roubando a comida dos caminhões humanitários que iriam para o próprio povo palestino. O militante de esquerda, para mim, com todo respeito, são os idiotas. Né? O cara nega a realidade vista a olho nu, entendeu? O cara distorce tudo para poder continuar acreditando nessa filosofia assassina que é você ser de esquerda. Né? Então, assim, mas é a liberdade do cara. Você pode ser idiota o quanto você quiser, não pode? Né? Ninguém é obrigado a concordar com você, mas você pode ser idiota? Pode, a hora que você quiser. A grande questão, e é o que a gente precisa ver, e desconstituir isso daí, que não é essa minoria idiota que tem que tocar a banda. Sim, a banda ela é tocada nos valores e princípios da maioria. Exatamente. Né? Se for a maioria de esquerda, vai ser de esquerda, mas hoje é que a gente vê, a grande maioria no nosso país são pessoas que prezam a liberdade de expressão, a liberdade econômica, a família, a religião, a fé. Né? As pessoas querem isso. Só que uma minoria bem armada, não é isso? As ditaduras começam assim. Com muito dinheiro público. Com muito dinheiro público. Elas tentam amansar, né? Amansar, amordaçar uma população que não reage. Né? O reagir não é ir para a rua, quebrar tudo, não. As pessoas precisam se posicionar. Se posicionar.
E como você falou, não é? Nós temos tempo ainda? Aquela questão da lei para mudar. Se a população não cobrar do seu político, o político só vai se preocupar com duas coisas. O que ele pode conseguir de dinheiro lá, seja para campanha ou seja lá para os meios escusos, e do voto. Que vai mantê-lo lá. Que vai mantê-lo lá. Exatamente. Se ele vir que a população está reclamando, por mais que ele vai querer ficar ali, mesmo que ele tente dar um drible lá na frente na população, mas se ele sentir que a população não está se movimentando, que não está se indignando, ele vai forçar o limite até mais longe, né? Exatamente. Então, assim, é tipo aquela criança que você fala para não mexer, não enfiar o dedo no bolo, aí ele mete o dedinho lá uma vez, põe na boca e você vai deixando porque acha engraçadinho, né? Sim. E aí quando daqui a pouco... E não dá para ficar... Não, na eleição eu mudo lá, eu vou dar meu... Não, você tem que mostrar essa indignação agora, antes, porque senão os caras formam um arcabouço legal que depois fica difícil de... Foi o que o Bolsonaro encontrou. E torna eles intocáveis também, irremovíveis. Exatamente. Aí daqui a um tempo eles não vão precisar nem do seu voto, né? Não precisa nem do seu voto, mano. Então, você vai fazer o que eu estou mandando porque eu não preciso mais de vocês. Entendeu? Um cara que se elegeu aí recentemente, que nós já conhecemos, cansamos de falar dele, né? Que ele ganhou um mandato de 8 anos, ele tem 8 anos para fazer a quantidade de merda que ele quiser, e no último ano pagar de bonzinho, entendeu? E conseguir seduzir uma geração, que basicamente em 8 anos, né? Se você pegar um menino agora de 10 aninhos de idade agora, 8 anos agora, quando ele puder votar, ele não vai saber quem foi esse cara. O estrago que ele fez no país durante 8 anos, né? E vai votar nele. Até porque, e é por isso que a direita, não radicalizando, mas a direita dura, tem que mostrar os erros, tem que apontar. Né? Porque senão esse cara que fez todas as cagadas, ele se limpa, a imprensa passa um perfuminho, penteia o cabelo e vende ele como... Exatamente. Né? Não, o defensor, quando você viu que o cara foi contra tudo que ele se dizia defensor. Né? Que nem o camarada. Pintador ou pintor, né? Não, pintor de meio-fio, né? Reformador de jardim. Sim. Na hora de votar um projeto que interessa à população, ele vai lá lançar livro e depois quer impugnar uma coisa porque deu o quê? Uma repercussão negativa porque ele não participou. Exatamente. Mas ele foi culpado da aprovação de um projeto porque ele não estava para votar. A vida é feita de prioridades. Então quer dizer que o exercício do mandato dele não era prioridade naquele momento, mas sim um livro. Quer dizer, um projeto de interesse da população não era prioridade. Não era prioridade dele. A prioridade dele é lançar o livro dele. E o meu, né? Se reunir com todas as raposas políticas, que ele diz que não é do meio, né? No métier, ele é um outsider. Aí depois ele vai andar de bicicleta para dizer que defende o meio ambiente. Não, o que mais me assusta é que tem outros conhecidos nossos também se aproximando da mesma raposa. Parece que a pessoa tem Alzheimer de um tempo para cá, né? Já esqueceu os últimos anos para cá e estão se associando às mesmas pessoas que causaram caos no passado. Eu falei com você que eu ia trazer, né? Mas nós traremos um xadrez aqui. Sim, sim. Ou, eu não sei se é xadrez ou banco imobiliário. Monopoly, né? Sim. Não sei se porque dentro da política a gente não sabe qual dos dois, assim. Nós sabemos quem são os peões. Né? Isso a gente precisa saber. E nós, enquanto bons peões, devemos combater o bom combate, mostrando para as pessoas chegarem agora em 2024 esclarecidas e para 2026 esclarecidas. Porque tem muita gente que, como você colocou desse cara dos 8 anos aí, fez tantas cagadas que vão tentar se perfumar e vender como aquele bibelô tão valoroso, conservador, liberal, na economia, vai pegar na Bíblia, vai na missa, vai no culto, só para te enganar. Exatamente. Teve até um certo ministro aí também que foi lá, né? Até pegou a Bíblia. Rapaz, as pessoas não têm mesmo temor de Deus, sinceramente. É o tipo de pessoa que era para pegar fogo na mão dele, não que botasse a mão naquilo. Mas não é achar que a população é idiota? Exatamente. Sim. Se a religião do comunismo é o comunismo e o objeto de combate do comunismo primordialmente era a religião, tanto que as igrejas são extirpadas dos países
comunista, Uhum. como é que o cara se diz, não, eu sou comunista. Uhum. Graças a Deus, ainda graças fala. a Deus. É debochar da debochar. população, não tem como. É verdade. Não dá, não tem, não cai, né? Não cai. Exatamente. Agora, se a população não mostrar isso, esse cara vai ser aprovado. Sim. Vai ser aprovado e só sai e vai ficar mais 25 anos lá. Por aí. E se não sofreu um 23 infarto antes, se as artérias não entupirem, né? Pois é. É isso aí. Nós temos que analisar. Acho que o nosso povo brasileiro ele tá acordando. Né? Eu acho que mesmo assim eles ainda têm uma bala de prata que são as maquininhas de apertar o botão a cada 2 anos. Sim. Né? Então é algo que as pessoas vão votar, mas já com a pulga atrás da orelha, né? Talvez não em eleições municipais, mas em coisas maiores. É ruim você jogar um jogo. Quem não gostaria de jogar um jogo na qual ele já soubesse o resultado? Quem não gostaria de apostar na Mega Sena na vida, já sabendo 50 milhões. Já sabendo as 6 dezenas, né? Esses caras, boa parte deles já joga o jogo sabendo o resultado. Então, realmente sim. Estamos aqui junto com vocês, sofrendo as imperfeições do sistema, a tempestade perfeita, né, de tudo que não presta, que tá corroendo a sociedade, tentando sufocá-la, né? Então, assim, primeiramente, eu acho que temos que ter muita fé em Deus, né? O povo mesmo de Israel inventou muitos combates em desvantagem, mas porque Deus estava do lado deles e abriu o Mar Vermelho, né? E derrubou muralhas, e talvez o primeiro passo para podermos realmente chegarmos à vitória seja buscar muito, ter muita fé em Deus, orar muito a Deus, para que Ele nos ilumine e abra os caminhos novamente para nós, porque está muito complicado. Eu estava preparando uma aula e fui ler uma parte. Na verdade, eu vi, né? Eu tinha lido, mas depois eu vi uma outra explicação lá, achei muito interessante. Tem uma parte no processo penal que fala das nulidades, que é do princípio da paz de nulidez sans griffe, né? Então não existe nulidade sem prejuízo. E esse princípio francês ele entra no ordenamento por meio de uma decisão de um juiz de 1590. E assim na explicação muito boa no livro, a questão falando do que um juiz que era indicado pelo rei. Nós estamos falando de uma época do absolutismo. Sim. E o juiz fala, não é porque o rei escreveu, né, que o rei autoritário, ditador, que está completamente certo. Eu tenho que analisar isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque o processo, às vezes, é lento. Um juiz se resignou com uma decisão do rei, foi isso. E aí vem que nós vamos chegar no movimento iluminista, que vai calhar bem ou mal, e nós temos críticas à Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa é no momento de que as pessoas não aguentam mais o autoritarismo dos poderes constituídos, a opressão numa massa. E o que nós vemos aqui no Brasil hoje é mais ou menos algo assim. Sim. E se as pessoas acordam, não existe maldade que vai durar para sempre. O Império Romano não durou o que ele achou que ia durar. Sim. Não é isso? E ou as pessoas que estão oprimindo o povo brasileiro começam a refletir, ou amanhã ou depois esse povo vai voltar para as ruas, vai fazer cobrança. Ninguém está falando em quebra-quebra, ninguém está falando em pegar em armas, não. A maior arma do cidadão é o voto. Sim. E ele vai se conscientizar, como se conscientizou lá em 2018, ele vai se conscientizar. Sim. E ver que houve um erro. É que nem está acontecendo na Argentina, né? Na Argentina, o país chegou num ponto em que falou assim, olha, vamos dar uma guinada totalmente à direita para poder salvar o país, porque senão não vai sobrar nada. Sim. E aquilo que nós falamos hoje cedo. Se o país se fragilizar demais perante as nações do mundo, o nego pode achar que pode vir aqui e tomar isso aqui, invadir isso aqui, tomar pedaço. Não vou lá no centro do país, eu vou pegar pelas beiradas ali, né? Onde tiver mais fraquinho, eu vou tomando, eu vou ocupando. E desse por satisfeito eu não jogar uma bomba nuclear aí para você, né?
Então, se nós ficarmos enfraquecidos o suficiente, que nem às vezes um animal, né, que está lá ferido, lá, uma matilha de lobos em volta dele ali, ou uma matilha de hienas ali, vão destroçar ele inteiro. Do jeito que a nossa economia caminha, eles não conseguem manter o povo entorpecido na alienação, né? Porque na hora que a barriga dói, o cinto aperta, a população grita. Foi o que aconteceu na Argentina. Exatamente. Né? Na Argentina, um público jovem que se vê sem nenhuma expectativa de futuro foi que elegeu o Milei. Exatamente. É isso aí. É isso? Vamos bem. E aí, o que eu posso falar para os senhores é que nós precisamos aí de manter o nosso apoio, né? Você que puder colaborar com o nosso canal, para continuarmos trazendo esses temas para debater aqui, para toda semana a gente ter um programa com conteúdo, propondo, tocando em temas sensíveis à nossa sociedade, na visão da direita. E também, quem puder patrocinar o nosso canal, nós temos o nosso Pix, que vai estar na nossa tela. E quiser fazer o contato com o Coronel Rogério ou comigo também nas nossas redes sociais, para que possamos trazer, cada dia, manter esse programa o máximo de tempo possível até conseguirmos realmente salvar esse país, trazer a luz, a iluminação para as mentes que estão entorpecidas ainda pelo pão e circo, né? Pela Rede Globo, né? Pelo Big Brother, pela Fazenda, né? Então, assim, chegou a hora de acordar antes de ser tarde demais, antes de ser muito tarde. Não é? A gente também pede nos canais aí sugestões. Se quer que a gente traga alguém aqui, né, para poder debater, a gente tem esse pensamento de trazer pessoas aqui para a gente fazer um debate mais amplo, sempre para poder mostrar o conservadorismo, né, o que é direita, o melhor para o nosso país. Por favor, né, só entrar, dar sugestão. As críticas também, tem que melhorar isso aqui. A gente não apaga comentário de crítica no nosso canal do YouTube, tá? Você pode ir lá, você não gostou, pode falar lá, eu vou responder, geralmente é eu que respondo. O seu comentário vai ficar lá para todo mundo ver. Não gostei, eu gostei. Aproveita também para se inscrever no canal. Quem gostou, se inscreve também. Quem não gostou, se inscreva. Faz o canal crescer para a gente poder ter realmente esse debate amplo, né? E nesse aspecto, nós da direita somos mais tolerantes, até mesmo com a divergência. Você vai botar sua crítica lá, eu vou responder, não vou te desrespeitar e seu comentário vai ficar lá para todo mundo ver. Ok? Coronel, obrigado aí mais uma vez. A semana que vem tem mais Café Conservador Podcast.